Sentar, meus irmãos, eu peço por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Nós estamos nessa semana do Dia da Criança. Hoje pela manhã tivemos uma linda apresentação aqui no púlpito da igreja, muitas crianças. Ontem à tarde foi um evento aqui de lideranças do nosso Ministério Infantil, e as crianças também participaram, um seminário da AME Evangelizar, e são momentos muito especiais, meus irmãos, alusivo a esse dia 12, nós valorizamos muito. Nosso pastor é um grande entusiasta do Ministério Infantil da igreja, sempre presente, apoiando, porque elas são muito preciosas para nós, para nossas famílias e para a igreja de Jesus. E no próximo domingo à noite, esse mesmo grupão que cantou hoje pela manhã aqui na Santa Ceia, vai estar cantando no culto à noite do próximo domingo. Nosso pastor introduziu uma mensagem hoje na ceia, alusiva a esse dia, e já antecipou que continuará essa mensagem na terça-feira. Então, durante essa semana, Deus tem a falar conosco nesse tema, e obviamente não é apenas para as crianças, mas toca a vida, a espiritualidade de todos nós, servos do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, é muito evidente o valor e a importância que Jesus deu às crianças. Jesus, na verdade, deu um valor e uma dignidade às crianças que naquele tempo praticamente não existia. Há um livro muito lido há décadas passadas, anos passados, e devido à sua raridade, ele se tornou um livro muito caro, inclusive, mas é um livro muito precioso, intitulado E se Jesus não tivesse nascido? E esse livro fala sobre o impacto de Jesus na cultura, na história, na humanidade. Que mudanças aconteceram com a chegada de Jesus, com o advento de Jesus. E é muito precioso porque esse livro fala de uma série de contribuições importantes que estão atreladas à manifestação de Jesus na história, à sua vinda. E um desses benefícios inquestionáveis foi exatamente o quanto Cristo deu dignidade e valor a determinados grupos sociais que até então não tinham o valor que Cristo deu a partir da sua vida, do seu ministério. Quem estuda a história geral sabe que essa ideia de fases da vida e o valor e a importância que a infância, a criança tem, é praticamente algo muito recente, de séculos recentes. Os anos passados, as culturas antigas, a antiga Grécia, as culturas pagãs do mundo antigo, sobretudo retratado no Antigo Testamento, eram culturas em que havia um verdadeiro infanticídio naquele contexto. Muitas crianças morriam. Os relatos, as estatísticas dão conta de que pouquíssimas crianças que nasciam sobreviviam até 8 anos, 9 anos, 10 anos. Muitas crianças morriam, e havia pelo menos dois aspectos muito evidentes naquele tempo que retratavam isso. Um deles era a própria cultura da religiosidade pagã, que muitas vezes desvalorizava tanto a criança, que
expunha ela a sacrifícios. Era comum nos tempos, sobretudo, o deus Baal e a sua esposa Astarote, as descobertas recentes de séculos passados, apontam para, nesse tempo, uma prática muito comum de sacrifícios de crianças. Crianças eram sacrificadas a deuses, a ídolos. Havia um ídolo chamado Moloque. Reis do povo de Deus sacrificaram filhos e crianças a esses deuses. Uma coisa terrível, meus irmãos. A própria paternidade sobre a criança era de maneira muito arbitrária, às vezes tirânica. O pai, às vezes, tratava a criança como uma propriedade sua e se dava o direito, às vezes, de matar o próprio filho sem ter ninguém a reclamar aquilo e refutar aquilo. Quando a criança nascia e tinha alguma dificuldade, alguma limitação física, normalmente faziam isso, abandonavam, largavam nos montes, ou sacrificavam mesmo. E a chegada de Jesus, ter nascido do ventre de uma mulher, os cristãos entenderam a dignidade e o valor da criança. Foram os cristãos que criaram as casas de apoio, abrigos para crianças. Os discípulos já começaram a criar isso quando encontravam crianças abandonadas. A história conta no século 3, 4, os cristãos já criando abrigos para cuidar de crianças que eram abandonadas, largadas nas estradas, nas montanhas. Os pais simplesmente deixavam para morrer, e quando um cristão encontrava, tomava nos braços, protegia e cuidava, porque sabia que ali tinha um valor imensurável, o valor de uma vida amada pelo Senhor. E toda essa hostilidade maligna, meus irmãos, esse ódio, esse desejo de matar as crianças é muito antigo. Isso remonta séculos e séculos e está muito vivo na cultura moderna dos tempos que nós temos vivido e enfrentado. E precisamos todo dia, reiteradamente, reafirmar o valor da vida, o valor da criança para nós, para a igreja de Jesus, e como Deus a ama. Ama tanto que Jesus muitas vezes utilizou essa criança para exemplificar a cidadania do seu reino. E Deus me trouxe uma palavra sobre isso, porque eu percebo que muitas vezes a gente perde de vista uma dimensão da infância que a espiritualidade cristã nunca deveria deixar passar. A gente costuma pensar a vida em fases, e como fases, elas passam e na nossa lógica, na nossa cabeça, precisam de fato passar para uma nova fase chegar, para um novo momento da vida inaugurar, irradiar-se. E a vida cristã não é diferente disso, meus irmãos. Por muitas vezes a Bíblia retrata a vida cristã como uma vida humana, física, emocional, de fases. A vida cristã é retratada exatamente assim. Quando nós aceitamos Jesus, aí tem-se o símbolo do novo nascimento. Nós costumamos falar, você nasceu de novo. E ao nascer, nós costumamos dizer que aqueles que nasceram, eles são crianças, bebês. A Bíblia trata muito disso, da imagem do novo convertido como uma criança. E como a vida humana, a vida espiritual de uma pessoa se desenvolve, ela cresce. Aliás, ela objetiva crescer. É por isso que muitas vezes a gente tem na Bíblia ensinos diretamente relacionados a essa necessidade do crescimento. Quando nós nascemos em Cristo e somos agora nova criatura, embora bebês espirituais, nós não estamos numa fase que vai estagnar-se e ficar ali para todos os anos seguintes. Não, Deus quer que a gente se desenvolva. Deus quer que a gente cresça. A Bíblia fala de uma infância que precisa ser deixada para trás. Esta infância, ela é retratada, por exemplo, como imaturidade. Ela é retratada como inconstância. Ela é retratada como a ausência de firmeza, a ausência de compreensão do Evangelho. Muitas vezes os apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, exortaram a igreja a desenvolver-se, os cristãos a não ficar
cristalizado no tempo como crianças. E quem vive a vida espiritual nesse estágio e está estagnado aí, está aquém do que Deus gostaria. Deus não pretende que você fique estagnado nessa primeira fase, nesse primeiro estágio da vida. Mas o que me chamou a atenção quando Jesus confronta o coração dos seus discípulos, é que Jesus, ao falar da cidadania do seu reino, ele coloca uma criança no meio, e ele diz assim: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. E aí eu percebo que Jesus não está falando apenas de uma fase da nossa espiritualidade. Jesus está falando como se um próprio estado, é como se existisse algo na infância que, embora no desenvolvimento da nossa espiritualidade nós estejamos crescendo e nos tornando maduro, nós nunca deveríamos perder. Existe uma dimensão da infância que na espiritualidade cristã a gente nunca deveria deixar para trás. Existe um elemento, existe algo bom e maravilhoso na infância que a espiritualidade cristã deveria estar apegada a ela sempre. E ela é retratada na Bíblia de algumas formas, retratada como por exemplo, o primeiro amor, como essa capacidade de encantar-se, como é próprio das crianças. E às vezes a gente lembra disso já de muito tempo atrás, e é interessante que na Bíblia e no Evangelho, Deus sempre quis que os cristãos, a igreja, nunca perdesse isso. Perceba que a gente cresce, amadurece, mas há coisas próprias da infância que a gente nunca deveria deixar passar. Existem coisas da infância que Deus quer que ainda exista em nós, independente dos anos de crente. Porque às vezes passa um tempo e, assim como eu, muitos nasceram no lar cristão, e aí a gente se percebe assim, é praticamente os anos de vida que você tem, é o tempo que você tem na igreja. E parece que você vai se produzindo espiritualmente num lugar em que a vida cristã fica algo rotineiro para você, fica algo comum. De repente, aquela capacidade de maravilhar-se, ela vai se perdendo. E a gente já não se maravilha mais. Basta você olhar o começo, como você chorava, se alegrava, gostava de estar na presença de Deus, se encantava com coisas simples do Evangelho, com louvores, com pregações simples, chorava lendo a Bíblia e sendo, regado pelo rio de Deus, te fazendo sentir vividamente o amor de Deus, a bondade de Deus. Mas aí os anos vão passando, muitos de nós vai ficando seco, assim frio, insensível, às vezes racional demais, e a gente coloca tudo isso na conta da maturidade, mas não confunda as coisas. Ser maduro não é ser seco. Ser maduro não é ser insensível. Ser maduro não é deixar o primeiro amor para trás. Ser maduro não é perder a capacidade de maravilhar-se com Deus, com o Evangelho, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Ser maduro é ser capaz de chorar, ouvindo frases comuns da vida cristã, que você diz: eu ouço isso a vida toda, já estou há 50 anos aqui ouvindo isso. Pois é, mas há uma dimensão que não poderia se perder, que é essa capacidade de chorar, igualmente como você chorou pela primeira vez. Deus tem falado sobre isso, meus irmãos, porque ao retratar a ideia da criança como esse protótipo da cidadania do reino, Jesus confronta os seus discípulos. E é interessante que quando a gente abre o livro de Mateus, nós temos em Mateus, meus irmãos, 5 grandes discursos de Jesus. Os estudiosos comparam Mateus como uma espécie de Torá do Novo Testamento.
Os estudiosos de Mateus percebem que Mateus, de alguma forma, ele esboçou um esforço de relacionar Jesus a Moisés e retratar Jesus como aquele profeta que Moisés falou que viria um dia. Portanto, o Evangelho de Mateus, ele é emoldurado com o nascimento de Jesus, com a sua infância, depois ali os seus últimos dias, morte e ressurreição, mas no meio disso, no cerne dessa moldura, tem basicamente 5 importantes discursos de Jesus. Há quem compare esses discursos como a Torá, como os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro grande discurso está no capítulo 5 até o capítulo 7, que é o chamado Sermão do Monte. E todos esses discursos, Jesus está apresentando o seu reino. Atente bem, vocês vão entender aquilo que Deus tem vivificado no texto que nós lemos. No primeiro discurso de Jesus, é como se Jesus apresentasse a constituição do reino, a ética do reino, os valores do reino, os princípios do reino. Assim como o povo de Israel se constitui e inicia sua jornada como um povo, com as tábuas da lei, regendo seu comportamento, suas interações, suas relações sociais. É como se o povo do reino de Deus começasse agora a vivenciar essa cidadania, conhecendo a constituição desse reino. E essa constituição está no Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 9 até o capítulo 10 está o chamado para a missão do reino. E aí Jesus aqui está chamando os discípulos para anunciar o seu reino. No grande terceiro discurso de Jesus, que está no capítulo 13 de Mateus, Jesus aqui apresenta agora o seu reino, as características do seu reino, a natureza do seu reino, como o seu reino deve ser visto e compreendido. E ele faz isso através de parábolas, como os irmãos vão ver no capítulo 13. E no capítulo 4, Jesus fala agora quem são os cidadãos do reino. O que faz um homem digno do reino de Deus? Quem é o habitante do reino de Deus? Quem é o súdito do reino de Deus? Esse é basicamente o discurso de Jesus no capítulo 18 de Mateus. E aí o seu quinto discurso está no capítulo 24 e 25, em que Jesus fala da planificação do reino. De quando esse reino que ainda é parcial, porque a gente vive uma realidade de já e ainda não. E essa é uma ideia que eu quero explicar melhor para a igreja logo mais. Nós estamos num reino que já é conhecido por intermédio de Jesus, que veio como rei, e veio e se apresentou como tal, e convocou em volta de si agora uma multidão de súditos que o amam, que o servem, e agora testemunham do seu reino. Mas esse reino não é pleno, esse reino não está por todos os lugares, e não é planificado em toda a realidade humana. Esse reino só é visto e percebido, ele só é sinalizado através da igreja, porque nós já estamos vivendo sob o governo de Jesus. Quantos aqui vivem sob o reinado de Jesus? Levante sua mão, por favor. Nós já somos a comunidade do rei, meus irmãos. Nós já vivemos de maneira antecipada a realidade do reino em nós, porque Cristo é o nosso rei. Ele já governa a nossa vida, ele já governa a nossa história. Embora essa realidade não seja para todos e em todos os lugares do mundo, mas a igreja já é um sinal do reino de Deus. Ela já é antecipação do reino de Deus. Ela já é vanguarda do reino de Deus. Ela já pode ser uma espécie de degustação do reino de Deus, porque aqui está a comunidade do rei. E nós gostamos de dizer isso. Nós gostamos da ideia de sermos vistos e chamados súditos do rei Jesus. É interessante que em todos esses discursos, Mateus sempre termina com as seguintes expressões, concluindo esse discurso, acabando esse discurso. Pode ler depois as referências. Eu sei que eu andei rápido e vocês não anotaram, mas assista depois essa parte no culto e abra sua Bíblia. Você vai ver que Mateus, basicamente, a cada fim de discurso desse, Mateus diz, e acabando esse discurso, e concluindo esse discurso,
E ele aqui quer destacar aquela mensagem que Jesus acabou de pregar. Mas aí eu chamo a atenção para os irmãos para esse capítulo 18. Porque aqui Jesus é interpelado com uma pergunta. E a pergunta é uma pergunta muito simples. Não deveria haver nenhuma dificuldade em Jesus em respondê-la. A pergunta é esta: quem é o maior no reino dos céus? Ora, se tu és rei, se nós já somos súditos do teu reino, a pergunta aqui que não cala entre nós: quem é o maior no teu reino? Aí o texto diz que Jesus, ouvindo isso, chamou uma criança, colocou bem no meio deles e disse: eu asseguro que se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança aqui, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aí o versículo 4, Jesus responde a pergunta. Ele diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Então, se a pergunta é quem é o maior é quem se faz como essa criança aqui. E aí eu queria entrar agora nessa fala de Jesus, para a gente entender isso. Esse estado de infância que Jesus quer que nós pertençamos, que a gente nunca deixe para trás. Porque ser criança aqui, segundo a ótica de Jesus, não é uma fase da vida cristã que um dia passa. Na verdade, Jesus está falando de algo que a gente deve abraçar e estar constantemente vinculado àquele modo de vida, porque isso é condição necessária para a gente participar efetivamente do reino de Deus. Qual é o objetivo de Jesus fazer isso? Por que Jesus compara os cidadãos do seu reino com uma criança? Primeiro, porque ele quer destacar, meus irmãos, o modelo social do seu reino. E o modelo social do seu reino é um modelo de uma hierarquia invertida. O reino de Deus não é um reino constituído de uma estrutura de poder como o reino humano. Observem que na cabeça dos discípulos, o reino que seria implantado era um reino terreno. Eles reinariam com Cristo. Eles teriam privilégios por estar junto de Jesus. Eles teriam funções de destaque junto de Jesus. Isso vai sendo algo tão visível neles, que vai invadindo o coração deles e corrompendo a mente e a consciência deles, a ponto de amigos que eram agora estarem se tornando inimigos e brigando uns com os outros, numa disputa interna de quem de fato seria aqueles mais chegados, quem seria os mais próximos do reino, aqueles que estariam sentados junto de Jesus. Esse problema se tornou tão complicado que chegou na casa dos discípulos e teve mãe que entrou em cena para dar uma focinha. Aí vem a irmã Maria, mulher do irmão Zebedeu, mãe do João e do Tiago. Senhor, queria pedir um negócio para o Senhor, um pedido simples, singelo. Aí Jesus: pois não, é que quando o Senhor estiver lá no seu reino, o Senhor coloca os meus 2 filhos do seu lado, o Joãozinho da sua direita e o Tiago à sua esquerda. Vocês estão vendo, meus irmãos? A história diz que quando os discípulos ouviram isso, ficaram irados. Ficaram chateados, porque a disputa chegou a esse ponto, de até a mãe entrar em cena, e agora está também intercedendo, para que, de fato, eles tivessem aquilo que eles sempre acalentaram. E Jesus está confrontando eles, confrontando, meus irmãos, suas ambições, suas falsas concepções, sabe? Essa disputa insana, inadequada, inapropriada de quem é o maior, essa expectativa que eles tinham de glória humana, de poder humano. Jesus quer tirar os olhos deles do Império Romano, da pompa, da grandeza dos impérios mundanos, e agora levá-los a conhecer um novo reino, um reino que não é comparado a nada do que eles estavam vendo à sua volta. Jesus chega a dizer isso. Olha, lá nos gentios, nos pagãos, funciona assim. A estrutura é rígida, pré-definida.
O grande manda no menor, o maior é senhor do menor. Mas no meu reino é diferente, porque o pequeno manda no grande. O pequeno manda no grande, o menor é senhor do maior. E quem quiser ser o maior, seja o menor. Glória a Jesus. E aí eu estava justamente olhando para isso, aí Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Porque eu percebo que essa analogia que Jesus faz, e essa realidade, esse exemplo da criança como um emblema, como um exemplo do que Deus espera dos seus súditos. É para nós esta noite, meus irmãos, uma palavra de edificação, para que a gente de fato pertença ao reino de Deus. E sobretudo, a gente nunca perca a boa infância de um discípulo de Jesus. Eu queria que no final desta palavra, você fosse para casa dizendo: eu não quero perder esta boa infância. E eu percebo que uma das coisas que mais se traduz em perigo para nós, quanto a esta boa infância que pode ser arrancada de nós, é, meus irmãos, quando nós servimos a Jesus com a perspectiva incorreta, às vezes servindo a Ele, mas olhando para fora da janela e admirando as glórias e os poderes deste mundo. A impressão que eu tenho e o que Jesus me fez perceber é que o que nos tira a infância na jornada é exatamente segui-lo e servi-lo, olhando pela janela, admirados com os poderes e a glória desse mundo. Porque sempre que a gente faz isso, a gente vai perder a capacidade de admirar-se e contentar-se com Deus e com aquilo que Ele tem nos dado. Procure uma pessoa descontente, procure uma pessoa que não se conforma com nada. Procure uma pessoa ambiciosa, que não tem limite para a sua sanha de poder e de grandeza. Você vai ver alguém que está olhando pela janela e admirado com os poderes desse mundo. E sonhando com o trono de César. E sonhando com as glórias de Roma. Perceba, ele serve Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Mas ele, para além de Jesus como Senhor, ele quer as glórias desse mundo, ele quer os reinos desse mundo, ele quer a majestade desse mundo, ele quer a grandeza desse mundo, e ele quer que Jesus seja para ele o mediador disso, uma espécie de escada, de elevador, porque é isso que ele é para muita gente, é isso que ele se tornou para muitas igrejas brasileiras, meus irmãos. O nosso passaporte para as glórias desse mundo. A escada que nos transporta para os poderes desse mundo. As pessoas querem Jesus e as glórias do mundo. Elas querem Jesus e o poder desse mundo. Elas querem Jesus e o trono desse mundo. Elas querem Jesus e os primeiros assentos. E aí Jesus chega e diz: você tem que escolher. Porque o meu reino não é desse mundo. Isso que você está vendo pela janela não é do meu reino. O meu reino não pode ser encontrado aqui e ali. Ele não está em Roma. Ele não está na Babilônia. O meu reino está dentro de vocês. A hierarquia do meu reino é invertida. Os grandes são os menores, quem manda são os servos. Ou vocês se adequam para ser assim, ou vocês não são bem-vindos no meu reino. E aí está diante de nós uma criança para nos ensinar, meus irmãos, algumas coisas importantes que a gente não pode deixar passar e não pode deixar se arrancado de nós. Que coisas são essas? E eu quero olhar para esse exemplo à luz de todos os discursos de Jesus, porque ao falar do reino em cada um desses discursos, eu percebo uma perfeita coerência. O que eu não posso perder, pastor, da infância na minha vida cristã? Essa é a minha mensagem que Deus trouxe ao meu coração para a sua vida esta noite. O que você não pode perder e que pode ser encontrado numa criança enquanto você se desenvolve espiritualmente,
eu estou falando para novos convertidos, eu estou falando para quem ainda não conhece Jesus, mas eu estou falando para cristãos que servem a Cristo há muitos anos, homens e mulheres maduros na fé. O que é que da criança eu não posso perder enquanto sigo Jesus, enquanto caminho com Jesus? Primeira coisa, você nunca deveria perder o caráter ensinável de uma criança. Repita comigo, caráter ensinável. E é interessante, porque nesse contexto Jesus está justamente lidando com os discípulos, que têm enorme dificuldade de se deixarem moldarem por uma nova realidade que Jesus está trazendo. Chega uma hora que Jesus está quase que sem paciência com eles, porque Jesus ensina, Jesus fala, Jesus prega, Jesus faz milagres. Jesus diz de muitas formas: meu reino não é daqui, não se iluda, meu reino não é desse mundo. Eu não vim para reinar nesse mundo, eu não vim para sentar num trono nesse mundo, eu não vim em função das glórias desse mundo. Quem me segue está me seguindo para morrer, está me seguindo para ser rejeitado, está me seguindo para ser desprezado, está me seguindo para não ser amado pelos homens. Quem me segue sabe que eu estou indo para a cruz, para Jerusalém, para ser crucificado, para ser caluniado, para ser vendido. Esse é o destino meu e dos meus seguidores. Jesus fala isso o tempo todo. Falou inicialmente por parábolas, por enigmas, mas chega uma hora que o texto diz: e agora Jesus falava abertamente. E aí a gente percebe Jesus uma hora dizendo: até quando eu vou suportar vocês? Porque eu estou dizendo vocês de muitas maneiras, não se iludam. Essa estrada termina na cruz, essa estrada termina na morte. E os discípulos foram até a última hora iludidos, tão iludidos, que muitos não suportaram ver Jesus na cruz, desistiram, desanimaram. Os irmãos conhecem a história dos discípulos de Emaús. Jesus não foi claro com eles quanto à natureza do seu reino, quanto à natureza da sua missão, meus irmãos, mais claro impossível. Quem seria mestre tão claro como Jesus foi? Mas mesmo assim os discípulos não me entenderam. Por que não me entenderam? Porque estavam com a mente fechadas. É isso que Jesus diz quando confronta os discípulos no caminho de Emaús. Por que vocês são tardos de entendimento? Por que vocês têm a cabeça dura? É um termo talvez mais próximo da nossa compreensão. Por que você é tão teimoso? Por que vocês têm dificuldade de entender que, conforme os profetas disseram, os patriarcas disseram, o Filho do Homem deveria vir, morrer, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar? Percebam que tudo está girando, meus irmãos, em torno de um pensamento rígido, de uma mente pré-moldada por uma perspectiva e expectativa que não é alterada por mais que Jesus falasse. O que é que eu estou dizendo com isso? É que às vezes a gente fica assim na nossa vida cristã. Às vezes a gente fica assim, um fariseu como esses homens eram. Às vezes a gente fica assim, nécio, tardo de coração como os discípulos estavam. Deus está falando conosco. Deus está dizendo a mesma coisa, de muitas maneiras. E a gente está ali, fechado. Lacrou a porta do coração. E não se deixa mais moldar e ensinar. E às vezes a gente justifica, dizendo: eu sei disso aí tudo. Já passei por aí, já voltei muitas vezes. O que é que eu iria aprender sobre isso? O que é que eu tenho que aprender? Eu sou pastor, eu sou crente há muitos anos, eu sou uma terceira geração de crente. Ouvi isso a vida toda. Mas isso aí que você tem a ensinar? Eu já sei. Por que eu tenho que ir no culto de doutrina? Ouvir o quê? Eu já sei tanto sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Tem gente assim. Tem gente, meus irmãos, que ele chega no culto e ele literalmente se sente assim num restaurante self-service, num show.
Ele pega assim o seu prato e vai se servindo do que ele quer. E aí ele não gostou de determinada coisa, o coração fecha e diz, aí eu não recebo. Gostei do hino, venha. Glória a Deus. Gostei disso que eu ouvi na mensagem, mas não gostei disso que eu ouvi. E ele literalmente fatia a própria relação com o culto, com a pregação, com o louvor. Porque ele se sente moldado, meus irmãos, para aceitar e receber apenas aquilo que lhe faz bem, ou de alguma maneira estabelece uma conexão com as suas expectativas, com aquilo que ele gostaria de ouvir. Mas Deus está dizendo, seja como criança, seja ensinável, tenha, meus irmãos, um caráter pronto para ser moldado, transformado ao bel prazer daquele que é o oleiro por excelência, daquele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quantos recebem esta palavra esta noite? Glorifica Jesus. Porque é isso que as crianças são, meus irmãos. A gente tem muita culpa no que elas se tornam, porque elas são ensináveis. Elas assimilam as coisas, meus irmãos, olhando a gente. Elas capturam o ambiente à sua volta como uma esponja. O problema é que às vezes a gente está falando uma coisa e fazendo outra. Aí normalmente elas repetem mais o que a gente faz do que o que elas ouvem da gente. Se há uma coisa que não funciona com criança, é você dizer aquele famoso adágio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Criança faz o que você faz. Criança faz mais o que você faz do que o que você diz. E aqui é um problema. Porque a gente até ensinou direitinho falando. Mas às vezes a gente não ensinou direitinho vivendo. E elas repetem o que veem. Elas repetem o que ouvem. Não subestime um ouvidinho de 4 anos na sua casa. Não subestime uns olhinhos de 5 anos correndo por dentro da sua casa. Não subestime o que o seu filhinho vê. Os cochichos, as conversas na mesa. Não subestime. Não subestime. Não é uma tábua rasa, não é uma folha em branco que você vai escrevendo o que você quer. Não, ele vai assimilando o mundo que está à sua volta. Ele vai assimilando o seu ambiente no entorno. E Jesus quer isso. Jesus quer cristãos e discípulos ensináveis. Ensináveis para serem guiados, para serem moldados, para serem transformados, para de repente deixar velhas concepções mundanas, corrompidas, e agora abraçar a concepção correta, adequada do Evangelho. Ele quer isso, é por isso que ele diz, vocês precisam se converter. E aí é interessante que antes dele dizer, vocês precisam se tornar como criança, antes dele dizer se tornar, vocês precisam se converter, porque o tornar-se criança só é possível para quem é verdadeiramente convertido, transformado pelo Evangelho. Qual é a dimensão da infância que a gente nunca deveria perder? Primeiro, o caráter ensinável. Segunda coisa, e aqui está no contexto do capítulo 18, o que Jesus não gostaria que nós perdêssemos na jornada? Em segundo lugar, a humildade de espírito, meus irmãos. A humildade de espírito. Os discípulos se negavam a assimilar, meus irmãos, o verdadeiro propósito da missão de Jesus. É muito incrível que enquanto eles disputavam, competiam, Jesus olhava e dizia, vocês não estão entendendo. A minha missão não é essa. Vocês não lembram da constituição do meu reino? Quem são os bem-aventurados que eu disse lá no começo do meu ministério? Os bem-aventurados do meu reino são pobres de espírito. Os bem-aventurados do meu reino são os que choram. Os bem-aventurados do meu reino são os mansos. É interessante que essa palavra manso, a palavra praus no grego, quer dizer humildes.
Há traduções e versões mais atuais, que literalmente lá, em vez de manso, está humilde. Jesus está dizendo: os bem-aventurados do meu reino são os humildes. Os bem-aventurados do meu reino são os que sofrem. Os bem-aventurados do meu reino são os perseguidos. Vocês não estão entendendo. O meu reino não é uma oferta para vocês serem grandes, casas grandes, empregos que deem vocês os primeiros lugares na empresa. Isso vocês têm, mas se trabalharem, se forem honestos, se estudarem, no meu reino eu os convido para experimentar a verdadeira humildade de espírito. Eu não os chamei para serem grandes, eu chamei para servir, porque eu vim para servir. Eu os chamei para ser servo dos demais, para ser o menor. Eu os chamei para reconhecer que na missão que eu envio vocês, e aqui Cristo me choca no segundo discurso, porque quando Ele manda os discípulos para a missão, Ele diz: vocês vão, e vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Aí eu fiquei raciocinando: bem, quem é mais forte, a ovelha ou o lobo? O lobo. Como é que eu vou em nome do grande rei, do poderoso rei, do Deus que domina e controla o universo, e quando Ele me envia na missão, ao invés de me encorajar, Ele diz assim: eu estou mandando você, e você é uma ovelha, e o que te espera são lobos. Uma lógica humana, pagã, diria o contrário. Eu estou mandando lobos para encontrar ovelhas. Vocês são mais fortes, vocês estão em nome do rei. Avante, levante a bandeira. Vocês são grandes, o mundo se curva a vocês. Não, não, não. Vocês são ovelhas, lá tem lobos. Vocês vão pregar e ninguém vai receber, e mesmo indo em meu nome, vocês vão bater a sandalinha e vão embora, porque vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, isso é uma criança. O filho do rei que vai sentar no trono alguns anos depois, brinca e come com o filho do servo, como dois amigos, porque a criança é humilde de coração, a criança é humilde de espírito. Somos nós que estragamos elas, com os nossos preconceitos, com o nosso hábito, o mau hábito de discriminar, por raça, por cor, por posição social, por condição intelectual. Mas ela, no seu estado primeiro, ela não distingue isso. Ela não distingue. Ela não discriminaria alguém. E é assim que Cristo sempre esperou que os seus discípulos agissem e fossem pessoas humildes, humildes de espírito, humildes para saber que a vitória do Evangelho é pela fraqueza. A nossa vitória, ela não é através de uma força que esmaga. Perceba, essa é a contradição da cruz, meus irmãos. Essa é o grande escândalo do Evangelho. Um Deus que pode tudo, vencendo por meio de uma imagem de aparente fracasso e derrota. Porque enquanto está lá crucificado, humilhado, rejeitado, e todos olham e dizem: está fracassando mais um, está morrendo mais um, ali está Deus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Olhe para a cruz, pelo amor de Deus. Aprenda com Jesus. Ao invés de você revidar, de você reivindicar o teu orgulho, reivindicar a tua vez, reivindicar a tua hora de falar, reivindicar o teu direito, um direito que você quer impor pela força, às vezes humilhando o outro, detratando o outro, diminuindo o outro. Bem-vindo ao reino de Deus, que te chama para ser uma criança que humilha-se diante de Deus, uma criança que muitas vezes vai perder para ganhar. Alguém está entendendo essa palavra aqui?
Porque o que tem de crente orgulhoso, gente, não cabe nesse templo. De gente com o coração envaidecido, não desce para nada, não pede perdão, nem, meus irmãos, achatado pelas lutas e provas. Mas Deus vai tratar com você. Porque o reino dele não é um reino de grandes, é um reino de gente pequena, humilde, simples, servo. Tem gente que não baixa a cabeça para nada, está sempre assim empinado, arrogante, se achando dono do mundo, tem razão sempre. Todos precisam calar quando ele levanta a voz. Você quer pertencer a esse reino? Deus vai te fazer descer. Deus vai te humilhar. Deus está falando com pessoas aqui. Deus tem métodos, meus irmãos, infalíveis de nos quebrar todo. Vocês já devem ter visto isso acontecer tantas vezes. Quantas histórias. A pessoa está lá, exaltado, presunçoso, não respeita, não honra, não acolhe, não perdoa. Aí Deus chama e diz: olha, eu vou te levar ali embaixo na sala do oleiro. Você está assim um vaso muito saliente. Aí ele leva, quebra todinho o vaso. Aí você está todo moído, despedaçado, dizendo: meu Deus, me acabei. Aí ele diz: acabou não, eu vou fazer tudo de novo. E farei um vaso melhor, para a minha glória, para honrar o meu nome. Aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Mas há uma terceira coisa da infância que Cristo insiste que os discípulos mantenham e nunca percam, enquanto os músicos vão se aproximando. É a pureza, meus irmãos. A pureza do coração. Pureza do coração significa pureza de intenção, significa não ser movido pela malignidade. Jesus confronta a motivação dos discípulos. Por que vocês me seguem? Ele confronta a multidão. Vocês me seguem por causa da comida? O que vocês estão procurando quando estão junto de mim? Sabe, e ao fazer a gente perceber essa dimensão boa da infância que a gente precisa levar na nossa jornada e na espiritualidade cristã. Se há algo bom e se há uma virtude que nunca deveria sair de nós, é essa capacidade, meus irmãos, de acreditar. É a boa fé, é a boa credulidade, é essa capacidade de presumir o bem no outro, o bem na outra pessoa. Porque a gente vai vivendo, e quanto a gente mais vive, mais apanha e mais sofre, a gente tende a viver cada vez mais desconfiado, sabe? Retraído, distante. O que esse irmão quer? Está sorrindo demais para mim. Alguma coisa vai me pedir. Vai não, ele quer só ser seu amigo. Ele quer só ser seu irmão. Deixa essa redoma ser quebrada. Para de ser orgulhoso. Mas é que o senhor não sabe quantas vezes eu fui traído. E daí? Você vai viver assim, marcado por essa sentença? Esse fantasma te assombrando o resto da vida? Ou você vai acreditar que tem gente que Deus vai mandar para ser alguém que te ajude, que não quer nada seu, que não quer tomar nada seu, que quer apenas sentar do seu lado, que quer apenas ser companheiro de jornada seu. Meus irmãos, os puros de coração, eles vivem sendo enganados, mas eles não se importam de acreditar mais uma vez. Eles não se importam de dar mais uma chance. Eles não se importam, meus irmãos, em ser misericordioso, como é a ética do reino de Deus. Eles não pagam o mal com o mal. Sabe, é tão necessário num tempo como esse, meus irmãos, gente pura de coração.
Gente que olha o mundo, meus irmãos, com as lentes de Deus, sabe? E não fica procurando a maldade em tudo e em todos, sabe? E não fica discriminando alguém pelo jeito da roupa, pelo jeito que fala. A gente é assim. Estamos num tempo, meus irmãos, que estamos sendo terrivelmente enganados por isso. Porque agora homens maus usam paletó e gravata. Gente que causa mal, se veste bem, tem bons empregos, usa carrão, tem cargos públicos altos. Aliás, os verdadeiros problemas morais estão, meus irmãos, nas áreas nobres dessa cidade. Os homens maus do país estão, meus irmãos, nos lugares mais luxuosos desse país. Mas para a gente os maus é sempre aquele que ainda está mal vestido na rua. É aquele que a gente olha e diz: eu conheço de longe. Fica perto dele não, hein? Mal você sabe que boa parte dos seus recursos, impostos, são utilizados para alimentar uma corja de gente corrupta, que se entrasse na sua casa, você passaria um pano na casa para receber, de tão digno e elegante que é a pessoa. Os puros de coração não medem as pessoas pelo rosto, pela roupa, pelo calçado. Os puros de coração são como crianças. Você vai aprender a perdoar de novo. Você vai aprender a se reconstruir como um súdito desse reino. E ser reconstruído como um súdito desse reino é ser capaz de dar uma segunda chance, de andar uma segunda milha, de dar outra face. É isso que Jesus ensina. É isso que fala o reino dele, gente. E Cristo está nos confrontando quanto a isso. Porque os anos vão passando, a gente vai ficando maduro, adulto, e às vezes vem agora uma carga e uma bagagem sendo levada por nós, de um espírito de desconfiança, arredio. Sabe, meus irmãos, você está na casa do Pai. Às vezes eu fico olhando, tem pessoas que não se desarmam, mesmo na igreja, está o tempo todo assim, petrificado, e ele abre distância com o olhar do outro. Você já viu aquela pessoa que você tem vontade de saudar, mas só o jeito dela te olhar, você tem receio de chegar perto? Tem gente que cria um muro com os olhos na igreja, e está aqui mantendo, sabe, esse redomo à sua volta. Deixa Cristo quebrar isso. Bem-vindo ao reino de Deus, o reino que pertence às crianças, aos puros de coração. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua família. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja oração por você, pela sua casa, e ouve esta mensagem nesta noite e sabe que precisa ser moldado pelo Senhor para pertencer a este reino, para ser um cidadão deste reino, vem aqui, eu quero orar por você. O tempo passou, mas nós temos 5 minutinhos, eu quero orar por você, venha. Venha agora. Glória a Deus, vamos orar. Amém, amém. Saia do seu lugar e venha. Você que tem áreas no seu coração que você sente dificuldade de tratar, sabe, quem sabe um orgulho que você não consegue deter, quem sabe frustrações baseadas numa mania de grandeza que você tem, expectativas que você tem, talvez em função de ídolos que você tem, e esses ídolos precisam ser quebrados para você pertencer ao reino de Deus como um homem simples, uma mulher simples, que vai viver o contentamento de Deus, certo de que tudo que você tem já é o bastante, e você tem o Rei com você. Você tem Cristo na tua casa, na tua vida. Deus bendito, aqui estão os teus filhos.
Eles precisam do Senhor. O teu reino é o reino das crianças, Pai. Por isso que o Senhor diz: é preciso tornar-se como elas, ensináveis como elas, humildes como elas, tratáveis como elas, puras de coração como elas. Nos ajuda, Deus. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda nossos pastores, ajuda, Senhor, nossas lideranças. Ah, Deus, desfaça toda obra maligna, Deus, da competição, as manias de grandeza, Pai. Esse olhar voltado pela janela, Deus, às glórias do mundo, que te serve, Deus, mas desejando as coisas do mundo, a glória, o poder, as riquezas. Deus, nos atrai para o teu reino, para o reino do Filho do teu amor, meu Deus. Eu oro por todos esses irmãos aqui na frente. Abençoe suas famílias, abençoe a tua igreja nesta hora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda igreja diga amém. Aplauda o nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus.